Uma matéria da CNN Brasil diz que, enquanto vastas áreas de 3 continentes enfrentam temperaturas escaldantes e os oceanos esquentam a níveis sem precedentes, cientistas de 2 autoridades climáticas globais estão relatando antes mesmo do final de julho que este mês será o mais quente já registrado no planeta. O calor de julho já foi tão extremo que é praticamente certo que este mês baterá recordes por uma margem significativa, disseram o Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos da União Europeia e a Organização Meteorológica Mundial, que é um braço da ONU, né? A OMM, em um relatório publicado nessa quinta-feira 27. Acabamos de passar pelo período de 3 semanas mais quentes já registrados, e quase certamente em mais de 100 mil anos. A temperatura média nos primeiros 23 dias de julho foi de 16,95 graus Celsius, bem acima do recorde anterior de 16,66 graus Celsius, estabelecido em julho de 19, segundo o relatório. É importante lembrar que o último mês mais quente da história tinha sido julho de 19, e o último ano mais quente da história tinha sido 2016. E o mês mais quente da história já foi batido, né? O recorde já foi alcançado, e tudo indica que no final do ano nós teremos uma notícia chamada o ano mais quente da história foi 2023, e aí a gente vai ver o que vai acontecer. Não é isso? Cientistas dizem que é quase certo que essas temperaturas são as mais quentes que o planeta já viu em 120 mil anos, conforme o que se sabe por meio de dados climáticos extraídos de anéis de árvores, recifes de corais e núcleos de sedimentos do fundo do mar. Saiba mais no link da bio. Então é uma matéria da CNN que diz assim, ó: julho é o mês mais quente registrado nos últimos 120 mil anos, aponta relatório. Então vamos analisar um pouco mais a fundo. A minha aula de impactos ambientais é uma aula que tem esse gráfico aqui, ó. Essa é uma aula, são os slides que eu utilizo tanto nas aulas online quanto nas aulas presenciais. E aí, um dos slides traz esse gráfico aqui. Olha o gráfico que interessante. Isso aqui nós temos temperatura, tá? Em Fahrenheit. E aqui nós temos anos. E aí, aqui nós temos tracinhos na linha, né, no eixo dos anos, que dizem 50 mil anos, 100 mil anos, 150 mil anos, 200 mil anos, 250 mil anos, 300 mil anos, 350 mil anos, 400 mil anos, 450 mil anos. Há 450 mil anos atrás, a Terra tinha essa temperatura média. E vocês conseguem perceber comigo, obviamente, que de 50 a 50 mil anos, entre 50 e 50 mil anos, a Terra varia de temperatura. Ela vai para eras mais quentes, o que nós chamamos de interglaciações. Era interglacial. E ela também vai, depois de 50 mil anos, para eras mais frias, as eras glaciais, as glaciações. Por que essa temperatura varia desse jeito? Porque a Terra, ela transla no entorno do Sol, e é o Sol que vai gerar o calor que aquece a Terra, né? Que vai fornecer a radiação que chega na Terra e é transformada em calor, e a Terra aquece, e por conta da atmosfera, ela mantém uma temperatura média. Só que o calor que a Terra tem vem do Sol. Se a Terra translar mais longe do Sol num período, ela vai ficar mais fria, e ela vai entrar num período de glaciação. Ela fica uns anos no período de glaciação. Aí a gente tem o aumento das geleiras, porque a temperatura nos polos vai ficar menor ainda, então vai congelar mais água. Congelar mais água significa que os oceanos vão diminuir, né? Vão recuar. Isso vai moldar os continentes diferentes. Isso vai fazer com que lugares que não eram conectados por terra passem a ser conectados por terra, como por exemplo o Estreito de Bering, entre o Alasca e a Rússia. Então é importante a gente entender que a Terra faz esse movimento natural. Depois de um tempo, a Terra vai começar a translar mais perto do Sol e, consequentemente, as temperaturas médias vão aumentar. Isso vai fazer com que o gelo se retraia, tanto nos polos, nas calotas polares, quanto nos cumes das montanhas, até mesmo no permafrost, um solo congelado lá na Sibéria. E esse solo, ele tá congelado há mais ou menos 400 mil anos. Esse solo, ele não descongelou nas últimas interglaciações. Só que por conta da nossa interferência nos últimos 300 anos, a atmosfera está conseguindo reter mais calor, está aquecendo mais rápido a superfície da Terra, e um movimento que seria natural de subida, nós estamos chegando na crista da onda de uma era de interglaciação. Esse movimento que deveria durar algumas décadas, está durando anos. O que nós prevíamos para o final do século XXI já está acontecendo agora. Nós estamos catalisando um fenômeno natural. É isso
que está acontecendo quando a gente fala de mudanças climáticas? A Terra iria passar, independente de ser humano, por um momento de aquecimento. Isso realmente derrete o gelo, isso realmente interfere na salinidade da água, porque se o gelo derrete, é água doce no oceano, isso muda a fluidez das correntes marítimas, isso interfere em tudo, no padrão climático que a gente está acostumado. A Terra, ela possui um padrão climático. Dentro desse padrão, a gente tem as variações maiores ou menores, mas é um padrão. E esse padrão está sendo modificado. Só que está sendo modificado de uma forma muito mais rápida do que seria se nós não estivéssemos utilizando os combustíveis fósseis como fonte de energia. Se nós não estivéssemos colocando uma quantidade abissal de carbono na atmosfera, porque a gente queima petróleo, carvão, mineral e gás natural, porque a gente faz pecuária intensiva, porque a gente desenvolveu um modelo capitalista de sociabilidade, de apropriação do espaço. E esse modelo, ele está consumindo os recursos como nunca foram consumidos, numa velocidade cada vez maior, o crescimento é exponencial e está fazendo com que a gente aumente a velocidade do aquecimento da superfície da Terra. E isso está trazendo consequências já. A gente está fechando o mês mais quente em 120 mil anos. 120 mil anos é isso aqui, ó. Entre 100 mil anos e 150 mil anos, a gente estava numa interglaciação. Então, a última interglaciação foi há 120 mil anos. Então, há 120 mil anos, a gente tinha meses quentes. A gente está chegando nesse momento de novo. Só que o ser humano está aumentando a velocidade desse acontecimento. E isso está fazendo com que as coisas entrem num modo que a gente não sabe prever o que vem pela frente. Eu já falei aqui desse termo, né? Terreno desconhecido. A gente está entrando em terreno desconhecido. A gente não sabe o que vem pela frente. A gente não sabe qual pode ser a magnitude dos eventos, qual pode ser os impactos, o que pode acontecer. O que eu posso afirmar é que quem vai ser afetado primeiro, com certeza, é a parte pobre da humanidade. E quando a gente fala de Brasil, é a população preta, majoritariamente. É a população periférica. Aqui, a Clima Info, segue lá esse perfil que é importante. Abre aspas. Anomalia da temperatura da superfície do mar. Quando a gente fala de aumento da superfície, aumento da temperatura da superfície terrestre, a gente está falando de uma grande parcela disso sendo de água, né? 70% da superfície terrestre é a superfície de água. E quando a gente aumenta a temperatura da superfície da água, a gente faz evaporar muito mais água. Isso muda todo o padrão de precipitação, padrão pluviométrico de chuva. Vai fazer chover mais em um lugar, chover menos no outro. É isso. Anomalia da temperatura da superfície do mar no Atlântico Norte, de 1982 a 2011. Dá uma olhada no gráfico do NOAA. Não dá pra ficar calmo. A coisa tá alarmante. Já tivemos inúmeros El Ninhos ao longo dos milênios. O que estamos vivendo agora é mais que isso. As mudanças climáticas estão fora de controle e precisamos banir os combustíveis fósseis e acabar com o desmatamento, com urgência. Chega de só promessas, precisamos agir. Ó, El Ninho, a gente tá, como eu já falei aqui no canal várias vezes, a gente tá no início da formação de um novo El Ninho, e esse El Ninho, ao que tudo indica, é um El Ninho sem precedente. Já tem uma galera chamando de Super El Ninho, e se for um Super El Ninho, vai ser o primeiro Super El Ninho da história. E esse Super El Ninho, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente sabe o que acontece no El Ninho. Então o que acontece no El Ninho vai ficar superdimensionado, vai ficar exacerbado. Aqui no Brasil, por exemplo, o El Ninho causa secas profundas no Nordeste brasileiro. O sertão nordestino sofre. O que será do sertão nordestino num Super El Ninho? Então, esse gráfico aqui, ele mostra as temperaturas ao longo do ano, ó, janeiro até dezembro, e ele mostra a temperatura média da Terra. Aqui tem 2020 em verde, 2021 em rosa, sendo mais quente que 2020, e 2022 em amarelo, sendo mais quente do que 2021. Só que 2023 tá fora da curva, tá extraordinário. Até março tava dentro, até mais ou menos entre abril e maio tava dentro, já estava começando a se descolar, mas em junho e julho agora, olha só como é que a gente tá chegando em agosto. 19 de julho, chegou no 1,4 graus. Isso daqui é pesadíssimo. Isso aqui tem fonte, tá? Não é qualquer coisa, não. Isso aqui tem fonte. Isso daqui é pesadíssimo. Mas, não é mais de mais, não. É mais de ruim. Mais notícias para a humanidade, né? É isso. Vamos finalizar o vídeo aqui e esperemos as cenas dos próximos capítulos. Até o próximo vídeo. Deixa o like no vídeo, compartilha, segue nas redes, estuda geografia pública. Vamos lá, tamo junto.